a ser da mesma forma. Eles que nos lideram também podem ser geridos abaixo e podemos liderá-los pelas bases. Se nós tivermos um comportamento correto, influência para que esse comportamento também venha acima é maior. Se as pessoas assim não se odeiam, nós achamos que aquilo é um ultraje, pá, então olha, vamos voltar atrás e se calhar redefinir e repensar a nossa presença nesse emprego. Isto é um exemplo. Outra coisa fundamental, muitas empresas, algumas, não tantas como seria desejável, algumas empresas já começam a perceber que tem de haver desenvolvimento humano nas organizações. As pessoas não são máquinas. As organizações vivem de pessoas. Não é o manual de levantamento de procedimentos XPTO que sofreu uma revisão há 10 anos atrás que define uma organização. O que define uma organização são as pessoas, são os executantes, são aqueles que estão lá todos os dias a fazer o seu trabalho, a sua parte, para que hajam lucros. Sim, porque as empresas vivem dos lucros, não nos podemos esquecer disso, mas podemos procurar esses lucros com responsabilidade, com verdadeira cooperação. Isso parte de cada um de nós. Por exemplo, se não queremos que nos enfiem a faca do flanco, não enfiamos a faca do flanco do colega. Se não queremos que sejamos recebidos com uma má cara, não fazemos nós má cara. Tentamos ser, como dizia Gandhi, se hoje eu vou dizer a citação, devemos ser aquilo que queremos ver no mundo. É a nossa responsabilidade. Só isto. Só se pede isto. Individualidade, criatividade. Dar liberdade às pessoas para elas fazerem o melhor que sabem. Não termos de dizer, olha, tu agora vais pagar, metes o prato 5 centímetros para a esquerda no tabuleiro, depois metes o talher do lado direito, mais ou menos 2 centímetros da borda esquerda. Dar liberdade às pessoas, para elas serem criativas, para elas expressarem o melhor que elas sabem. Porque só assim elas vão sentir pertença, só assim elas vão conseguir entender e sentir o que elas fazem bom. Efetiva gestão de desempenho e reputação. Empresas sem carne. O que é uma empresa sem carne? É uma empresa que se preocupa efetivamente com o que acontece aos colaboradores. Porque, em última análise, quem faz uma empresa são os colaboradores. Em última análise, quem faz uma empresa não é o patrão, não é o fundador, são os colaboradores. Eu estou a falar de sustentabilidade a longo prazo. Sustentabilidade real, a longo prazo. O maior embaixador de uma empresa é o seu ex-empregado. O maior embaixador de uma empresa é o seu ex-empregado. Se nós demitimos pessoas, se deixamos que elas se vão embora e não nos tornamos embaixadores de boa vontade, sem ser preciso ir para a ONU, estamos a dar significativos passos para consolidar uma empresa com inteligência espiritual na minha perspectiva. E para isso já há empresas hoje em dia, que eu conheço algumas, têm a responsabilidade de ajudarem nesses processos de transição. Acho que são excelentes medidas, são negócios efetivamente sustentáveis e, para além de podermos recorrer a essas entidades nesses momentos de fragilidade que, infelizmente, estão na ordem do dia da sociedade que vivemos neste momento, também podemos ter uma preocupação interna de fazer com que a pessoa tenha a melhor colocação possível. Se o funcionário já não serve por qualquer motivo, ou não podemos sustentar o seu posto de trabalho, nós temos a responsabilidade de fazer com que ele encontre uma alternativa. Caso contrário, há um bumerangue que se volta contra nós. Quem é que acredita naquelas campanhas de responsabilidade social de empresas que... Eu não vou dizer que eu nunca trabalhei muito dessas. Em que, nós vamos limpar matas, nós vamos servir refeições aos idosos e às criancinhas, mas depois, no nosso dia-a-dia, nós condescendemos nesta questão dos valores, vamos fazer isto assim à portuguesa para desenrascar, retiramos aqui desta medida. Tem de haver uma sociedade, tem de haver uma responsabilidade social real.
O bem compensa mesmo. O bem compensa. O público não é estúpido. Os clientes não são parvos. Os clientes sabem onde estão a levar o gato e o ego. Eles sabem. O pior de tudo é que eles sabem e não nos dizem. Eles não nos dizem. Eles simplesmente deixam lá para os pés. Mas nós não entendemos. Mas o que é que se passa? Isto tinha casa cheia. Pá, uma família graças com este bar, pá. Tinha ali uns snacks muito fixe, não sei o quê. Isto agora começou a crescer. Pois, porque no passado 2 meses, tens a casa cheia, começaste a retirar as doses que estavas a servir aos clientes, os teus empregados começaram a ser mal dispostos, mal encarados, porque tu retiraste os bónus de utilidade para lançar negócios e eles agora estão a terminar o caminho. Pois é. O bem compensa. Don't be evil. Google, estes senhores já perceberam. Estes senhores já perceberam. E nós também podemos perceber. E se não temos um negócio, podemos fazer com que os nossos patrões os percebam. Temos que ter voz. Chegar e expor as nossas ideias. Sobre este tópico, alguém quer fazer alguma questão ou está alguma coisa? Sobre este tópico, eu queria, aliás, como outros já afirmaram, o problema é a falta de sociedade. Vivermos em sociedade. Portanto, cada vez mais as pessoas olham para o seu umbigo. E quanto mais tentam resolver o seu problema, devem pensar que nunca resolverão o seu problema sem a colaboração do vizinho, do colega, do irmão, do filho, etc. Em sociedade. Sem olhar em primeira à volta. Olham cada vez mais. Empresas a mesma coisa. Vejamos a Delta, o governador também, em que inclusivamente fecham empresas e ele absorve os empregados lá, porque dinamiza a economia local, dinamizando a economia local e os seus próprios negócios vão crescendo, ele sem saber como, já é 50 mil coisas que não só o tem feito, não é? E pelo mundo fora. Portanto, o grande problema é que a sociedade deixou de ser sociedade, passou a ser a individualidade e eu olho para mim e tento safar-me, e tento ter o meu lugar, e tento preservar o meu lugar. Portanto, tudo isto é evidente que tem a ver com a espiritualidade e tem a ver com o saber que pertencemos ao todo. E que sem a influência do outro lado, do trás, de cima, do de baixo, não vamos. Portanto, eu acho que há que se tomar realmente consciência é que eu só de certeza que não me sabe, entre aspas, que é o problema da humanidade, é cada um quer se safar. E o outro, pai, não quer saber o piso, a cabeça a este, o pé ao outro, e não sei o que é isso. Quer, não, chega lá acima e estatela-se cá embaixo. Como é que se chama? Sei. Uma excelente observação, porque efetivamente, quando nós entramos naquilo que eles chamam de ciclos de medo, aquilo que eles chamam já foi denominado por todos os autores. E ciclos de medo, nós tornamos cada vez mais profundos. Cada vez olhamos mais para a nossa cabine telefónica. É o metro quadrado onde estamos enfiados. E estamos ali, estamos fechados naquela cabine e não vemos mais nada à nossa volta. Precisamente por isso é que precisamos desta inteligência espiritual, porque é a capacidade de transcendência, de vermos ligações superiores, de percebermos que aquilo que fazemos aqui já não tem só impacto aqui, aliás, nunca teve. A questão é que a ilusão deixou de ser sustentável. Vivemos numa sociedade globalizada, plural, em que as transfronteiras reais existem, estão aí para quem as quiser ver. Só não os vê quem quiser fechar os olhos. Quem se forçar a fechar os olhos é que não os vê. E por isso é fundamental sairmos do nosso metro quadrado de interesses, competências, etc. Obrigado. Vou falar comigo. Eu coordeno 3 equipas de cozinha e eu que lhes digo sempre, desde o primeiro dia, nós somos só um. Se sai um prato desta cozinha e são equipas de 17 pessoas, eu digo-vos, basta sair um prato mal desta cozinha, o culpado não é quem o fez, é a equipa toda. Somos todos. Mas isto custa no princípio e eu demorei cerca de 2 meses
a tentar ganhar isto nas equipas, mas porque tinham a tal individualidade. Eram todos, quem fez o prato foi ele, quem fez o prato foi aquele, quem fez isto. Hoje, posso dizer que quando sai um prato mau, aquelas 17 ou 18 pessoas são capazes de ir à sala e dizer os culpados somos nós. E mas pronto, isto é muito. Criaste coesão, provavelmente terás criado coesão nessa equipa, um ambiente de confiança e um ambiente de não recriminação. Que as pessoas poderão eventualmente Mas existe pessoas que têm muita individualidade e querem ser as melhores, querem tentar. E eu noto isso inconsciência e medo. São os dois conceitos que eu aponto com esse tipo de comportamento. Inconsciência que não conhecem ou porque não foram à procura nem tiveram contacto com alternativas, e medo porque acreditam que de outra forma não conseguem atingir os seus objetivos. Depois agarram-se àquilo que já conhecem, em vez de irem em busca de outras coisas que poderiam dar não só ainda mais resultados, como e fundamentalmente mais bem-estar e sustentabilidade aos comportamentos que têm. E o poder incentiva essa ideia de que tens que ser o melhor, tu tens que passar a subir acima de todos. Portanto, é o poder que cria isto para criar a divisão do medo, que é a forma do poder exercer-se sobre toda a gente. Embora eu sou daqueles que acreditam que isso está a mudar. A nossa sociedade está cada vez mais a ficar uma sociedade mais cooperativa, embora as coisas ainda poderão ter de piorar mais, antes de melhorar. Mas está a mudar, a prova são. Sim, porque tem pessoas mais velhas e as pessoas mais velhas não são assim. São os mais novos. Os mais novos, sim. Se achas que conseguir mudar essas mentalidades, os mais novos são mais Os fáceis. mais velhos são mais. Entram mais na cooperatividade. Eu também já vi pessoas mais velhas, mais cooperativas do que outras mais novas. Eu aí. Mas, eu, por exemplo, acredito que quando é para ser fundamentalista, as pessoas mais novas são mais fundamentalistas que as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, além desta generalização que eu falo, as pessoas mais velhas tendem a ser mais tolerantes. E muitas vezes tendem a ser, porque já têm a sabedoria e a experiência de vida. Já têm aquela noção da impermanência. É tudo muda, tudo passa. Conseguem jogar melhor com aquelas ideias muito arraigadas da malta mais nova. É a experiência que eu tenho tido. É claro que depois há situações em que vemos que as resistências depois também vêm daqueles que são mais velhos. Mas acho que é importante mantermos aqui uma perspectiva equilibrada, QB, exatamente, QB. O nosso tempo já está a escutar, aliás, já se escutou parcialmente. Eu vou passar aqui sobre esta parte da grandeza, mas muito sucintamente para dizer o quê? Nós somos um país que tem um potencial de grandeza e não. Muito rapidamente, nós temos todo um historial que, se recuperarmos, mantivermos presente e não ignorarmos, nós temos capacidade para fazer infinitamente mais do que aquilo que temos feito até agora. Temos capacidade para não andar dependente dos gols do Cristiano Ronaldo, para sermos ou não felizes. Temos capacidade para termos genuína felicidade em vez de andarmos a buzinar quando passamos a umas meias finais. Atenção, faço já aqui declaração de interesse. Eu adoro futebol. Estive em casa do Rui Cunha e da Sónia Guarda, estão aqui presentes ontem, aos berros, quando marcámos o golo. Eu estava ali a sofrer e a vibrar, mas isso não quer dizer que eu acredito que efetivamente é um exagero. Determinadas manifestações, determinadas substituições e projeções daquilo que deveria ser a realização pessoal e coletiva dos êxitos desportivos de uma equipa, seja ela de desporto. E nós temos a responsabilidade e a capacidade de, não só individualmente como coletivamente, agirmos rumo àquilo que queremos nas nossas vidas por inerência, ajudarmos a nossa sociedade e levantarmos este país que é possível. E a pergunta é: o que é que estamos à espera? Para arregaçarmos as mangas e fazermos. O que é que estamos à espera? Serve para dizer que queremos estar ligados pela fama, que é o caso do Cristiano Ronaldo, qualquer outro dos craques da formação portuguesa do futebol, mas não temos a mesma ligação do sucesso. Nós temos atletas deficientes ou normais, campeões do mundo que ninguém ouviu falar, não soube falar, e esses é que são as histórias de sucesso que nós gostamos de ler em livros, das biografias, porque esses craques, ganhem ou não ganhem, uns já têm o lugar que tiveram,
que não precisa de muito mais. E ainda bem que mostra, ainda bem que há um português que ele ganha mais dinheiro ou está no top 10. Agora, vamos aprender com as histórias de sucesso portuguesas que, com aquilo que têm no seu dia-a-dia, que não é grande coisa, conseguem ser campeões europeus ou trazer uma medalha de bronze e depois, à segunda-feira, têm que apresentar no escritório, no banco ou na fábrica. Esses é que são os casos de sucesso que, se não dá no telejornal, procuremos, tentemos saber onde é que moram, se é na zona de Lisboa, através do Facebook. Olha, gostava de tomar um café contigo para saber como é que tu conseguiste, porque és uma pessoa normal. Vamos deixar os craques com os seus cheques, os seus fantásticos ganharem agora daqui no dia fantástico. Mas vamos às pessoas normais, porque nós mais facilmente nos conseguimos identificar com uma pessoa que também tem um emprego das 9 às 5 e que é campeão do mundo ou campeão europeu, ou pelo menos tentou e que chegou em 4º lugar, qualquer coisa. Isso é muito importante. Eu vejo outros olímpicos, como nadadores, na natação, que ficam às 5, 4 da manhã para ir nadar, seja quem for, e vão e estão lá. E têm um trabalho com mais outras pessoas. Vamos ver a nossa equipa seja do que for, que ganha, como foi o campeão mundial, salvo uma equipa de síndrome de Down. A Polónia nacional tem que saber das coisas. É uma coisa que eu digo sempre, desculpa, não somos nós, mas sim os médicos ou o público, que se calhar não divulgam. Se calhar os médicos divulgassem, Porque querem nos associar à fama e não ao sucesso. É uma fantástica observação, Miguel. E só para terminar, então estamos aqui a pegar, o povo português não sabe o potencial que tem, mas não sabe que o mesmo potencial que tem vai ser fantástico nesta nova era, que é a era da cooperação. Os povos que dominaram na era industrial, na era de competição, de 7 pequenos almoço, de eu se souber qualquer coisa, escondo e portanto eu tenho os lucros. Essas empresas, essa maneira de pensar nas empresas e na família, não está a dar resultados. Falência das empresas, falência das famílias. O povo português tem capacidades que terá que desenvolver, mas o potencial está lá para nós, ia dizer dominarmos, não, isso seria errado, mas para nós darmos cartas num mundo de cooperação que é o que se avizinha, que já começou. Sem dúvida que sim. Claramente, eu também acredito que iremos dar cartas na cooperação. Não só acredito como estou a trabalhar para isso. Isto que está aqui a acontecer é um trabalho para isso. Seja tenha ele o impacto que tenha, digamos, a minha primeira pincelada a uma maior escala nesse ambiente que eu acredito ser um ambiente de cooperação, um ambiente de partilha, um ambiente de difusão. A informação já não vive em capelas, a informação já não está enfiada dentro de caixotes, a informação já não está nas prateleiras das bibliotecas, temos de subir na estante, temos de subir o escalote para tirar o livro de cima da estante. A informação, neste momento, está à distância de um laptop, de um iPad, do que for, sem fazer publicidade, já fazendo. Todos nós podemos aceder a essa informação. O que verdadeiramente determina é o que fazemos com ela. O que é que fazemos com a informação que temos? Convertemos-la em conhecimento ou não? Isto ainda antes do passo seguinte, que é, e esse conhecimento traduz em sabedoria, traduz em sabermos viver como indivíduos e como sociedade. Em termos real bem-estar nas nossas vidas, para além do BMW, para além da vivenda XPTO, para além daqueles objetivos materialistas que todos nós podemos ter e que eu também os tenho. Atenção, não vou estar a dizer, eu quero também ser extremamente bem-sucedido no campo financeiro, material. Mas o que eu espero nunca perder a noção é que isso não me fará verdadeiramente realizar. Não é isso que traz a realização. Isso é um complemento. Não é isso que traz a realização às pessoas. O que traz a realização às pessoas é estarem a batalhar rumo a coisas que acreditam, com alma, com fé, com coragem, com garra, com tudo. É acreditarem que podem fazer diferença. Não é acreditarem que vivem num país de coitadinhos, é acreditarem que têm força na guerra, sangue na guerra, força, avançam e fazem a parte deles. Vão errar? Pá, pois vão. O Cristiano Ronaldo neste momento, dando mais uma vez o exemplo do futebol, que já apanhei no futebol, agora vou falar do futebol outra vez, quantos remates é que ele fez para conseguir marcar 3 golos? Ele rematou, ele esforçou-se. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de ética de trabalho, na profissão dele, inatacável. É um verdadeiro atleta. Trabalha
no limite das suas capacidades. Não se contenta com aquilo que consegue, quer sempre mais. Depois a sua ética pessoal, interna, pá, não sei. Eu vejo os resultados. E vejo um português que é um dos melhores jogadores do mundo, eles dizem que é o melhor, eles dizem que não vou por aí, mas que marcou uma enormidade de golos consecutivamente nos clubes que não têm passado e têm tido resultados. Quantos de nós fazemos o mesmo nas nossas profissões? Quantos de nós procuramos fazer o mesmo na nossa atividade? Quantos de nós lutamos para ser classe mundial naquilo que fazemos? E porquê? E por que não? E podemos fazê-lo ou não? Pois eu digo-vos aqui, perante esta sala, eu luto para ser classe mundial naquilo que eu faço. Eu luto para ser classe mundial no serviço que presto aos meus clientes. Eu luto para ser classe mundial nas palavras que vos transmito. Mesmo que ainda não seja. Mas estou a fazer. O que é que cada um de vocês pode fazer para ser classe mundial para levarmos este país? O que é que podemos fazer? E era com isto que eu gostava que vocês fossem daqui hoje. Pensassem o que é que podem fazer por vocês mesmos. O que é que eu posso fazer? Pá, posso respirar uma vez por dia, conscientemente, para pelo menos andar menos tenso no meu trabalho, para pôr um sorriso perante as pessoas que têm em contacto, para ter mais energia, para ter mais vigor, para ter mais garra, mais paixão, mais entusiasmo. Sem estar só a pensar no bombardeamento de notícias negativas que me entram pela casa todos os dias. E que eu escolho não parar. Porque ninguém me obriga, não ninguém está com um revólver apontado à minha cabeça para ver os noticiários todos os dias. Quando há inúmeras notícias positivas que nem sequer conhecem nos do dia. O Miguel referiu a questão do desporto. Noutras áreas, há um site chamado www.boasnoticias.pt que tem boas notícias de inúmeros ramos. Da ciência, da investigação, de tudo o que vocês possam imaginar. Nós não temos de estar a bombardear a nossa cabeça com lixo. Não temos de estar a suportar lixo na nossa cabeça. Nós podemos escolher aquilo que queremos que entre nas nossas vidas. Nós podemos não escolher o que acontece nas nossas vidas. Mas podemos escolher aquilo que nos chega no meio dos estímulos que recebemos. Como televisão, imprensa, escrita, as conversas que temos, o sorriso ou não que pomos na cara, quando vamos às compras, quando vamos tomar café, quando vamos estar com os nossos amigos. Eu vou-me queixar ou vou tentar ser um fator de mudança? Eu vou despejar o meu saco, o meu rol de desgraças, ou vou tentar ser um fator de propulsão? Eu quero estar do lado daqueles que evoluem ou daqueles que regridam. Eu gostava que ficássemos nesta ideia. Já nos estamos. Já nos esticamos. E antes de irmos, agora é a parte da publicidade. Epá, bem, eu sabia que o gajo me ia querer vender alguma coisa. Com esta conversa toda, ele só me podia querer vender alguma coisa. Bem, para quem tem interesse em conhecer mais sobre este e outros temas, eu recomendo estes 3 livros associados a isto que iremos a falar hoje. Inteligência Espiritual, o nome Psicologicamente Elucidativo. O 8º Hábito de Eficácia à Grandeza, um livro fantástico. Fantástico. Propostas muito concretas de ações que nós podemos ter no nosso dia-a-dia, nas nossas organizações, para avançarmos rumo a algo melhor do que o que temos agora.